Boa noite, pessoal. Obrigado a todos por estarem aqui. Sejam muito bem-vindos nas majestosas instalações do nosso Teatro Zoom para mais um meetup da TION Network. Eu sou o Gustavo e tem mais uma porção de gente da TION aqui também. O Diego, a Kelly, o Silvião está aí. E a gente quer dar as boas-vindas para vocês. Ah lá, o Edu já está no teatro ali. Muito bom, muito bom. Deixa eu compartilhar aqui. Todo mundo vendo a tela, hein? Vamos lá. Começar falando do que? O que é a TION Network? Nós somos uma comunidade, né, ligada à Target TIO, que compartilha o mesmo propósito da Target TIO, né, disseminar sistemas sociais evolutivos. Nós somos também uma rede de aprendizes, de consultores, de agentes de mudança, agilistas e curiosos em geral, que gostam de compartilhar e se nutrir de conhecimentos e experiências sobre temas de autogestão, cultura organizacional, agilidade e todos os temas que orbitam isso aí, né? Hoje a gente já tem mais de 580, na verdade já está com mais de 600 membros no nosso Slack, e é lá no Slack onde a gente faz a maior parte das nossas conversas, debates, discussões, argumentações, etc. E nós temos moedas TIO, nós somos uma comunidade gamificada, onde coisas que você faz tanto na TIO Network quanto na Target TIO rendem medalhas, moedas que podem ser usadas para várias coisas aí dentro tanto da TIO Network quanto da Target TIO, como desconto em curso, como contratação de mentorias, de coisas específicas oferecidas pelos consultores da Target TIO. Então, a gente tem esse mecanismo, e esse mecanismo vai ser usado também no jogo de hoje. Hoje, o nosso meetup vai ter um formato um pouco diferente, a gente nunca fez nesse formato antes. E eu tive a ideia desse formato porque, uns 15 anos atrás, eu ia num espetáculo de improvisação de palhaços chamado Jogando no Quintal. Esse mesmo. Do tempo que o Márcio Balas ainda não era celebridade, né? E esse Jogando no Quintal, eram dois times de palhaços que faziam jogos de improvisação, né? Então, eram dois times, um laranja e um azul, que ficavam competindo em temas, em brincadeiras ali de improvisação. E o público ia votando em quem vencia, né, cada um dos temas, e cada vez que um dos times vencia um dos temas, uma das brincadeiras ali, ele marcava um gol. Então, a gente vai fazer nesse formato aqui hoje. A gente tem 4 convidados top de linha aqui, e a gente vai botar eles para competir um pouquinho. Uma competiçãozinha saudável, né? A gente vai dar um tema, uma pergunta, né, a cada rodada, e a gente sorteou já de antemão uma ordem para cada uma dessas rodadas, em que os convidados vão responder a esse tema, a essa pergunta. E aí, vocês vão votar em qual foi a melhor resposta, segundo os critérios de vocês. Tá? Pode ser o mais engraçado, o mais criativo, o mais interessante, o que agregou mais conhecimento para vocês. Fiquem à vontade para votar de acordo com o que vocês acharem mais interessante. Quem for o mais votado em cada rodada leva um ponto, né? E cada convidado tem que obedecer um tempo limite, e no final das contas, o vencedor vai levar 100 moedas TIO, né? E os outros vão levar apenas 99 moedas TIO cada um. Desculpa, a vida é injusta, é assim mesmo. A gente tem que incentivar vocês através da competição, porque não existe nenhuma outra forma de incentivar as pessoas, não é verdade? Então, sem mais delongas, acho que a gente pode começar já. Deixa eu abrir aqui de novo as janelinhas para ver se os convidados estão a postos, preparados e aquecidos.
Tudo certo aí, galera? Então, só lembrando, o tema hoje é segurança psicológica no trabalho, né? É um tema que, na verdade, foi exigido no nosso último meetup. A gente ia fazer uma votação e tal, mas teve tanta gente pedindo que a gente falou, não, tem que ser esse tema, tem muita demanda e coincidência ou não, parece que depois que a gente escolheu o tema, a gente começa a ouvir, né, mais coisas a respeito. Então, apresente-se. 2 minutos para se apresentar. Andréa, valendo! Opa, e ainda vem com o reloginho junto. Então tá. Então, eu sou a Andréa, eu sou mãe da Mariana e do Pedro. Mariana já com 22 anos, Pedro com 17. Eu tenho uma empresa, uma empresa que eu abri há 2 anos, quando eu saí do mercado corporativo. Antes disso, eu fui executiva nos bancos. E esse tema que a gente vai falar hoje é um dos temas que me encantam, porque eu sempre tive em liderança com muitas equipes. E ficou um tema muito forte agora, nesse período da pandemia. E é um tema bem bacana que, por exemplo, só isso que a gente está fazendo aqui já é uma coisa para a gente se perguntar, onde está a segurança psicológica de tudo isso que a gente vai fazer? Aonde que entra esse fator segurança psicológica, né? Então, qual é a minha liberdade nesse momento para correr riscos e falar de mim e entrar num processo de votação dentro de um grupo que a gente não conhece? E aí eu acho que, sim, para me apresentar, uma das coisas que eu gosto, eu digo que eu sou uma provocadora inquieta, né? Então, eu sou inquieta porque eu estou sempre em busca de alguma outra coisa. E eu sou provocadora porque eu sempre gosto de deixar uma pergunta. Então, acho que a pergunta que eu queria deixar para vocês agora, de presente para me apresentar, é um pouco assim, como é que vocês começariam um processo desse no meu lugar? Vocês começam confiando e dispostos a entrar nos riscos desse processo e confiar que a gente vai ter a segurança psicológica? Ou vocês começariam primeiro na retaguarda, esperando para ver o que vai acontecer? E aí, então, quem sabe, descobrir se tem segurança psicológica para ser você mesma? E eu termino a minha apresentação com essa pergunta para vocês. Legal, muito bom, muito bom. Obrigado, André. Então, Dani, valendo! Apresente-se e fale sua relação com o tema, né? Boa noite a todos, eu sou o Daniel, mas todo mundo me chama de Dani. Quem sou eu? Eu gosto de falar da minha origem, eu sou filho de pais nordestinos, isso diz muito sobre a minha história, sobre força, sobre movimento, sobre ir para os lugares que fazem sentido, para se sentir bem, se sentir seguro, enfim. Sou um bom escutador, eu acho que isso começa a se conectar com segurança psicológica. Para eu incluir alguém, eu preciso legitimar que ele existe, e aí eu preciso escutá-lo. Então, acho que a escuta é algo que faz parte de mim e que conversa com esse tema. Eu trabalho com desenvolvimento humano, então trabalho desenvolvendo líderes, pessoas em empresas, e vejo muita gente sofrendo, né? Muita gente doente porque não consegue ser quem eles são. E eu já vivi muito tempo da minha vida não sendo quem eu era para as pessoas. Então, o tema também me toca nesse sentido, porque antes de ser alta performance, eu só fui alta performance na minha vida quando eu, de fato, pude ser eu mesmo. E para mim isso tem a ver com segurança psicológica. Gosto muito de música, gosto muito de correr. Não sou um grande atleta, mas eu tento. E estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. É isso. Legal. Muito bom. Sua vez, Edu. Valendo! Valendo! Eu sou o Edu, acho que me sinto jovem e bem energizado há 58 anos. Eu hoje me dei conta que dos 58 anos eu tenho empresa há 30, então já é mais da metade da vida, e
me divirto muito com aquilo que eu faço, já fiz bastante coisa, já tive produtora de vídeo, produtora de programa de televisão, instituto de pesquisa, consultoria de marketing, agência de propaganda, até chegar nessa área de desenvolvimento de pessoas. E desde 2004, então, essa é a minha paixão diária, ajudar pessoas, times, organizações a encontrarem um propósito melhor. Me sinto bem rebelde, assim, confrontador do status quo. Então, gosto de gerar problemas e resolvê-los depois. O tema segurança psicológica, para mim, é um tema muito importante, porque sem ele, eu acho que eu não entro na vulnerabilidade que eu preciso para entregar o meu melhor em qualquer das coisas que eu faço, e me considero um behavior designer, uma pessoa que ajuda as pessoas a mudarem seu comportamento. Tenho 3 filhos do meu primeiro casamento, estou no 3º casamento, casado com a minha sócia, e tenho uma neta de 4 anos e uma cachorra Kiara, uma Golden, que talvez daqui a pouco passe por aqui para tropeçar nos fios. E economizei 5 segundos. Muito bom, muito bom. Valeu, Edu. E agora, a Helena. Valendo! Bom, vamos lá. Acho muito difícil responder quem eu sou. Eu posso responder quem eu estou, né? Sou, então, a Selena. Acho que o tema de segurança psicológica, eu entrei em contato primeiramente com outros nomes, depois no sistema, né, corporativo, senti na pele o que é não ter segurança psicológica, muito por ser mulher, muito por ser muito inconformada, revoltada, então senti bastante na pele, e aí comecei a trabalhar mais firmemente, vamos dizer assim, com esse tema na empresa que eu estava trabalhando, e aí consegui entender que muitos dos fatores e muitas vivências que eu tinha tido poderiam agregar e me ajudar a trabalhar nesse tema. Enfim, o que mais que eu posso dizer de interessante sobre mim? Sou psicóloga, tenho muito interesse por literatura, filosofia, arte. Acho que todas as formas de expressão são válidas, todas as pessoas deveriam poder ser e estar como elas bem entendessem em qualquer momento, em qualquer lugar. E eu acho que é uma dessas lutas aí que eu resolvi lutar. Então, trazer um pouco mais de liberdade nesse mundo tão opressor. Aos pouquinhos, né? Acho que pequenos passos para grandes ambições, sei lá. É isso aí, gente. Legal. Obrigado, Selena. Agora é a hora da votação. Então, Podem ir lá, gente. 30 segundos para votação. Ó, votação encerrada. muito bom. Quem quer compartilhar? Compartilha aí, então. Peraí. Deixa eu compartilhar. Quem Então, vamos venceu lá. esse round? Dani levou a Foi moedinha. o Dani. O Dani levou. Muito bom. 1 ponto para o Dani. Prontos para o próximo desafio? Bora lá. Agora o básico da nossa conversa aqui, né? Explique o que é segurança psicológica para você, no seu conceito, na sua experiência, né? A ideia não é trazer a definição de dicionário, mas trazer aqui aquela definição que faz mais sentido para você, né? Quem que é o primeiro ou a primeira? Edu, valendo! 2 minutos. Isso. Segurança psicológica, para mim, é um espaço onde as pessoas conseguem ser minimamente elas mesmas, onde a identidade interna e a identidade pública conseguem coabitar a ponto dela poder olhar para o ambiente que ela está, contribuir com o seu melhor e, no limite, confrontar aquilo que talvez não funcione naquele ambiente, naquele local que ela está. Então, para isto,
técnicas diversas, mas sempre voltando no básico do ser humano, que é a capacidade de escutar as pessoas, a capacidade de incluir todo mundo, independentemente de quem seja, pelo simples fato de ser humano, essa pessoa já precisa ser incluída na história. Se ele é bem incluído, ele pode depois ter um espaço de contribuição. Se ele tem um espaço de aprender e contribuir, ele vai se sentir melhor para poder ampliar o calor dessas conversas para gerar aprendizado para todo mundo. Então, para mim, é um espaço de vulnerabilidade, um espaço de poder falar sem pedir permissão, e um espaço onde a minha voz é escutada, a minha voz tem valor, quem eu sou tem valor. Então, eu creio que, seja no ambiente profissional, ambiente familiar, qualquer das dimensões, é muito relevante, é um tema que faz toda a diferença no mundo que a gente vive, que é o mundo que foi nos tolhendo, gerando necessidade de performance, onde a performance não combina, muitas vezes, com o espaço de eu poder colocar minha própria identidade. Bom, valeu, Edu. Selena, e valendo. Bom, segurança psicológica, pelo menos pela minha experiência, é você ter um contexto que não faça com que você seja menos você. Então, é você não precisar se preocupar com o contexto, você ter tudo aquilo que você precisa para, na verdade, mostrar o seu melhor. Então, é você poder se sentir pertencente àquele lugar de alguma forma. Você saber que, de alguma maneira, a sua presença ali é algo benéfico, né? Então, a segurança psicológica, ela, dependendo do momento e do grupo, ela muda, porque as necessidades daquelas pessoas também vão mudar. Então, ela é algo volúvel, né? É algo fluido, assim como as pessoas e as suas próprias necessidades. Mas, no geral, para mim, a segurança psicológica ela está muito interligada ao contexto e à possibilidade das pessoas serem quem elas são, sem que elas se sintam punidas, que elas se sintam lembradas de que elas são aquilo, né? Então, é como se você não está pensando sobre isso, então provavelmente você ali está num ambiente seguro. Então, é a mesma coisa que quando falam do machismo, né? Se você não é lembrada que você é uma mulher, nas suas atitudes, provavelmente você não está vivenciando ali o machismo. Então, é algo mais ou menos parecido no ambiente de trabalho, é você conseguir ser e estar sem preocupações. Então, a gente tem ferramentas, a gente tem possibilidades que facilitam essa fluidez e essas conversas, essas interações, né? Principalmente quando a gente fala de relações. Oh, legal. Show. Muito bom. Andréa, é com você. E eu vou começar pelo que a Selena trouxe, porque eu achei muito bacana, porque eu acho que diz muito sobre a segurança psicológica, você não precisar pensar sobre isso, não pensar sobre quem você precisa ser para estar em um determinado lugar. E aí o que vem para mim é que, no final, segurança psicológica ela acaba sendo uma combinação de um ambiente que promove respeito e promove, ao mesmo tempo, abertura. Então, se você tiver também num ambiente então, é a combinação dos dois, né? Você tem um ambiente onde você também é muito respeitada, mas respeitada e você não se sente capaz de se abrir para ninguém, ou seja, de ser você mesmo, ou talvez de contar coisas mais pessoais pelas quais você pode estar passando, e aí vem a história da vulnerabilidade, você ainda não está num lugar de segurança psicológica. Se você tiver um lugar de muita abertura, que você pode falar um monte de coisa, que você pode brincar de um monte de coisa, mas em algum momento uma brincadeira, né, que alguém acha que é uma brincadeira te afetar, ou seja, você tem aquela abertura, você continua brincando, mas você não está sendo respeitada, isso ainda não aconteceu. E realmente,
quando você não precisa se preocupar sobre isso, quando você se dá o direito de errar, você se sente livre para errar, para fazer a pergunta que você quiser, né? E você sente que você é escutado, você está num ambiente que tem uma segurança psicológica. Eu acho que são algumas qualidades que a gente tem que buscar quando a gente procura por segurança psicológica. E acho que por isso que a gente fala tanto mais de segurança psicológica agora. Ela resolveu ter um nome. Legal, muito bom. Agora é o Dani. Então, valendo. Nossa, viajei aqui enquanto vocês falavam. Quando eu sou de Santos, e aí eu vim trabalhar em São Paulo faz 7 anos. E o meu primeiro gestor, a gente trabalhava em baias, eu era de tecnologia, ainda não era de RH. A gente trabalhava em algumas baias e ele chegava e ele dava alguns socos assim na baia, ou tapas na mesa, para perguntar se as coisas estavam prontas. E aquilo, para mim, era muito impactante, porque era meu primeiro trabalho, assim, não tinha muita reação. E aí eu comecei uma amiga minha me emprestou um remédio controlado para tomar, para eu conseguir reagir ao que ele fazia. E aí eu tomei esse remédio. Então eu tomei esse remédio por umas 4 semanas. E aí eu pedi demissão. E aí quando estavam falando, isso me veio, né, cara, segurança psicológica para mim tem a ver com a relação de expressão e risco. Então eu não podia expressar o que eu estava sentindo ali naquele momento, porque estava em risco meu emprego, né, a minha posição. Eu não podia expressar o que eu estava sentindo, então eu tomava um remédio para dar uma segurada naquela emoção. Então segurança psicológica para mim tem a ver com a expressão. Você pode expressar sua identidade, você pode expressar o que você sente, você pode expressar suas ideias, você pode expressar sua realização, os seus incômodos. E aí, todo mundo pode tudo nessa vida, né? O fato é, qual o risco que você tem quando você faz isso? Então, eu acho que um ambiente seguro é quando esse risco não existe, ou pelo menos ele não fere quem você é, enfim, ele não é nocivo à sua saúde. Para mim, resumindo, segurança psicológica é isso. Muito bom. Muito boas respostas, hein, gente? Vai ser Um difícil, novo né? link. 30 segundos, gente. É verdade, desculpa. Empatou. Então, empatou, a gente dá... Epa, não. Ainda tem gente votando. Ainda não acabou. A votação está encerrada. Então, Dani. Muito bom, muito bom. Agora uma pergunta que tem a ver mais com a prática, assim, né? Como que a gente pode saber se o ambiente onde eu estou, e aí, como a gente está falando principalmente de trabalho, né? Como que eu posso saber se o ambiente onde eu estou é seguro, né? Tem algum teste que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso pescar no ar, assim? Como que eu posso saber se o ambiente onde eu estou é seguro? O Dani começa. Beleza. Então, Dani, valendo! Eu vou usar aqui como base um dos autores que a gente gosta de segurança psicológica, que é o Timothy Clark. Então, ele fala que tem 4 estágios de segurança psicológica. Então, vou trazer aqui alguns sinais de cada um deles. Acho que o primeiro sinal, a primeira fase é a inclusão. Então, o primeiro sinal de segurança psicológica é se eu posso dizer quem eu sou. Então, quantas versões, quantos personagens você veste para estar no trabalho. Acho que é a primeira coisa. O segundo é de aprendizagem. Então, ele fala de uma fase de inclusão, uma fase de aprendizagem. E na fase de aprendizagem, eu acho que um sinal é assim. Quando eu faço uma pergunta, aliás, eu já deixei de fazer uma pergunta em algum comitê, em alguma reunião, com medo de ser ridicularizado. Então, assim, tava ali o diretor, tal, todo mundo fala, não pergunta para esse cara, não pergunta para esse cara. Se tem isso, possivelmente não tem segurança psicológica. Agora, se você pode perguntar, você tem. O terceiro estágio é a contribuição. Então, inclusão, aprendizagem e contribuição. Como que as pessoas no seu time recebem a sua ideia, as suas ideias? É do tipo assim, beleza, valeu, mas já está decidido.
ou não, beleza, agora que você trouxe um negócio, a gente pode recomeçar uma discussão só porque você trouxe uma ideia. E, por último, confrontação, que é o quarto estágio que ele traz. Então, inclusão, aprendizagem, contribuição e confrontação. E confrontação é assim, eu posso questionar alguém que tem um nível maior do que eu? Então, acho que esses são sinais que a gente precisa estar atento para observar em um ambiente, em um contexto seguro. Legal. Selena, então, valendo. Vamos lá. Como que você sabe, né? A primeira coisa que eu pensei aqui, por experiência própria e por ter vivenciado e feito isso e visto o resultado, pergunte para as pessoas que estão ali naquele ambiente, naquele contexto. Então, primeiro ponto, se você pode fazer essa pergunta e receber de uma forma direta e segura, né, de que as pessoas estão respondendo, então provavelmente existe ali um nível de segurança. Outra coisa que é muito importante é você propriamente se perguntar, né, se naquele ambiente você oferece segurança psicológica, ou seja, se você está se preocupando com aquilo naquele ambiente, naquele contexto, provavelmente é um ambiente que necessita ou que predispõe essa segurança psicológica. Então, basicamente, eu acho que não existe outras possibilidades de você saber se você está num ambiente seguro, se você não conversar, se você não trocar com as pessoas. Desculpa. Então, uma vez que são as pessoas que fazem o contexto, uma vez que são as pessoas que vivenciam aquele ambiente, só é possível entender, de fato, como é aquele ambiente, se você conversar, se você tiver trocas, se você tiver interações que te possibilitem enxergar, por exemplo, os níveis que Daniel aí falou tão lindamente. Então, basicamente, eu acho que é isso. Legal. Andréa, é com você. Vamos lá. Eu queria falar sobre o ambiente, talvez no Zoom. Então, algumas observações, talvez, para trazer aqui sobre o Zoom, que vem na minha cabeça. Às vezes a gente está numa reunião, uma reunião de equipe, no Zoom. Quantas pessoas usam o fundo? E aí se fazer a pergunta, quando eu estou usando esse fundo, por que eu estou usando? Porque eu não quero que as pessoas vejam a minha casa. Eu posso estar nesse ambiente, eu posso inserir essas pessoas. E isso foi uma questão bem forte no início, né? Eu me lembro muito de questões com mães, com os filhos dentro de casa. Quando você está num Zoom, numa reunião, como é o ambiente que você está se de repente um filho interrompe, uma mãe ou um pai? Como é que isso funciona? Então, o que é um ambiente com segurança psicológica? Também é um lugar onde a gente está aberto a entender que as coisas acontecem de maneira mais fluida, né? Eu tenho um cachorro aqui em casa, e nessa hora ele fica nervoso. O que eu faço? Eu me sinto à vontade, vou trabalhando bem com todo mundo, e se o cachorro aparecer, eu vou me sentir super mal, achando que eu fui inferiorizada, porque as pessoas não vão me escutar? Aonde é que está o nosso valor? Então, um ambiente com segurança psicológica dentro do Zoom, talvez a gente observar, se eu coloco um pano de fundo, é por minha causa ou é por causa do ambiente das pessoas com quem eu estou interagindo? Então, de novo, a provocadora inquieta deixa para vocês uma pergunta, mas eu acho que no Zoom, se a gente consegue, de novo, mostrar exatamente onde a gente está, talvez a gente esteja trabalhando num ambiente que a gente se sente seguro psicologicamente. Legal. Muito bom. E agora o Edu. São excelentes reflexões, então vou continuar, vou assim, trazer uma questão para mim, o que indica bastante se o ambiente é seguro psicologicamente é a qualidade das conversas que acontecem ali. E medir qualidade de conversa é algo muito relativo, né? Porque não é só a qualidade, a quantidade do que as pessoas falam, é a qualidade do silêncio e que tipo de silêncio acontece ali.
Então, quando você tem um silêncio de que as pessoas consentem com o que está acontecendo e usufruem daquele ambiente e não precisam dizer mais nada para não ter que colocar a sua própria identidade, é um bom silêncio. Mas quando é aquele silêncio que você sente que a pessoa está evitando falar para não correr o risco de ser mal interpretado, claramente esse ambiente ainda não é tão seguro psicologicamente, né? No Google teve o projeto Aristóteles, né, já foi bastante falado, onde começou a ganhar corpo, talvez, o movimento de segurança psicológica, quando eles chamaram a Amy Edmondson e chegaram à conclusão que na formação de um grande time, uma das coisas mais importantes era o equilíbrio entre o tempo que as pessoas conseguiam falar e falavam. Então, dentro desse sentido, eu acho que tem um espaço de aprendizado que é como a gente inclui todas as vozes. Mesmo pessoas mais introvertidas, extrovertidas. Tem um texto muito legal que a Target Hill também divulga, que a Tânia traduziu, do Ted Rall, que é o mito do fluxo natural, que é quanto que a gente consegue realmente escutar as pessoas. Então, para mim, a qualidade das conversas é o que define bastante bem. Legal, bacana. Então, vamos lá? A votação? 30 segundos, gente. Empatamos O Dani. o Dani e o Edu. Um gol para cada um. O que vocês estão achando, pessoal? Vocês estão curtindo? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vamos ouvir um pouco a voz do povo. Bem legal. Eu achei a dinâmica bem diferente de outras palestras que eu ouvi, e a interação, o formato, cada visão diferente, eu tô achando muito, muito legal. Legal, legal. O meu primeiro meetup também, e muito interessante a interação, as interações, a forma que está sendo passado o conteúdo, bem legal, dinâmico. Legal, interativo, e cada exemplo, cada situação exposta aí, eu me vi em várias delas, e entre uma onda de questionamentos na minha cabeça, porque eu acho que, involuntariamente, né, todos passam por essas situações, então é algo que faz, assim, a cada depoimento traz uma reflexão muito grande, assim, aí você fica um pouco até pensativa além da conta. Legal. Vocês estavam muito quietinhos assim, a gente nunca sabe, né? Se o pessoal tá quieto porque tá curtindo muito ou se tá... Eu acho que as pessoas estão pensando assim, já passei por isso, já aconteceu comigo. Então, eu acho que talvez seja até o objetivo de vocês, essa provocação, porque eu posso falar por mim e por alguns das pessoas aí que todo mundo se perguntando, nossa, já passei por isso, já me senti assim. Então, está sendo bem empático. Eu acho que é legal o que está acontecendo aqui, é o meu primeiro também meetup aqui com vocês. E eu acho interessante. Cortou, Yuri? Você entrou no mudo de alguma forma. Bom, tudo bem. Depois a gente ouve mais. Vamos para o próximo aqui. Então, Selena, é contigo. Aqui é a hora de compartilhar os causos, né? Então, conta o caso mais estranho, mais esquisito aí que você lembrar. Que você participou, que você ouviu, vale tudo, tá? Tá, eu vou interpretar aqui o estranho como não natural, ou não lógico, sei lá. Vou explicar, vejam se faz sentido aí. Mas, bom, trabalho numa empresa autogerida, né? Isso significa que temos uma estrutura para reuniões em que todos podem falar. E aí, primeira coisa que você pensa, né? Se todos podem falar, então todos falam. E, portanto, a segurança psicológica em relação a falar, né, em relação a conseguir se comunicar, é alta. E aí eu digo a gente, eram eu e as pessoas que trabalhávamos com segurança psicológica, começamos a averiguar e fazer pesquisas cada vez mais profundas e diferentes em relação à segurança psicológica. Porque uma coisa que a gente observava era que
beleza, existia esse espaço, as pessoas até que falavam no seu momento, porém, muitas relataram na pesquisa que não se sentiam confortáveis ou não falavam em determinados momentos e situações, assim. Então, foi para mim estranho, porque às vezes a gente tem a sensação de que, poxa, se você tem um espaço, significa que você pode ocupar, e isso não é uma realidade, né? Principalmente quando você está falando de pessoas, quando você está falando de ainda de estruturas mentais, muitas vezes, né, herdadas aí socialmente, que a gente acaba replicando nas nossas empresas, nossas corporações. Então, eu digo que foi estranho porque não foi algo que a gente esperava, não era uma resposta que a gente esperava. Então, eu acho que nesse sentido foi estranho. Não sei mais assim se eu posso, como eu posso contribuir. Será que eu conto um pouco mais do que a gente pode o que a gente fez em relação a isso? Você que sabe, se você se sentir à vontade, pode contar. Tá. Então, aí a gente foi basicamente entender o que bloqueava e o que travava as pessoas para falarem, uma vez que a gente trabalhava numa autogestão, né? E muitas das pessoas relatavam que, na verdade, a insegurança era como elas achavam que outras pessoas, que elas não tinham uma conexão, poderiam julgá-las ou interpretá-las. E aí, outro ponto muito relevante, por isso que eu falei lá no começo que segurança psicológica tem a ver com relações e conexões. As pessoas com menos conexões são as pessoas que a gente menos tem referência, tem menos compreensão sobre aquela pessoa e, portanto, muitas vezes a gente idealiza ou traz conceitos e medos. E então, uma coisa que está muito conectada e que a gente começou a entender foi que a gente tinha que propiciar espaços para que as pessoas dividissem suas perspectivas, porque muitas vezes não era aquela noção que a pessoa tinha, era simplesmente um preconceito em relação àquela pessoa, e que se ela conhecesse um pouco mais da perspectiva daquela pessoa, ela se sentiria mais acolhida e, portanto, com mais voz. Então, a gente começou a trabalhar espaços e ambientes para que as perspectivas pudessem ser complementares e, portanto, o contexto ser maior, mais holístico. Legal, foi de bola. Prepara, Dani, 4 minutos. E vai. Eu tô rindo de desespero, porque eu tô lembrando das histórias. Vamos lá. Eu vou contar de mim e depois contar do que eu vi, tá? Então, acho que do que eu vivi, teve uma vez, eu estava numa fase trabalhando muito. Tipo, muitas horas por dia. E aí, como eu estava trabalhando muitas horas por dia, eu saía já... Quando eu saía, o shopping já estava fechado. E no almoço, eu não tinha muito tempo de almoçar. Almoçava ali na mesa. E aí, o meu sapato, era a época que a gente usava calçado para trabalhar, porque eu, no caso, agora eu trabalho descalço, mas na época eu usava calçado, era calçado social. Então, o meu sapato social, ele começou a ficar velho, gasto. E aí eu recebi um feedback, que foi assim: então, sabe o seu sapato? Seu sapato tá incomodando poucas pessoas. E aí eu falei, meu Deus do céu, mas eu tô trabalhando por quê? E aí pedi desculpa, né? Ainda que eu estivesse trabalhando muito. E depois eu me dei conta, pô, trabalhando pra caramba. E aí está realmente você tá me dando feedback no meu sapato, é isso mesmo? E, enfim, e para mim isso foi, usando o termo estranho, para mim foi o mais estranho, que eu me senti assim, cara, realmente eu não faço parte disso aqui, o que eu faço não tá valendo a pena. Então, acho que tem esse cenário, e tem um outro cenário quando eu olho para o que eu vi já acontecer, que é em relação à universidade. Então, quando uma pessoa trouxe o lugar que ela tinha se formado, que não era uma universidade de prestígio ou reconhecida, particular ou pública, os comentários em relação a essa formação deixaram essa pessoa um pouco sem graça. E, de alguma forma, e aí
as coisas se confundem, né? Porque está no sutil. A gente pode olhar isso e falar assim, putz, isso é discriminação, não tem a ver com segurança psicológica. De alguma forma, isso afetou aquilo que eu trouxe no começo. Expressão de identidade, emoção, realização, história, enfim. Então, de alguma forma, isso afetou. E aí, a gente trouxe isso para a mesa, porque eu acho que tem uma forma da gente começar a gerar segurança psicológica, gerar uma cultura de segurança psicológica, que é falar do momento que eu não me senti e das coisas que eu posso fazer para me sentir seguro, né? Então, nesse caso, houve uma conversa sobre qual era o valor da universidade perante aquele profissional que estava ali, estava entregando, estava fazendo o trabalho dele, né? Então, acho que esse foi o caso mais estranho nesse segundo caso, nesse segundo exemplo, mais pelo sutil, porque às vezes a gente não percebe no nosso comentário como a gente afeta a segurança psicológica. Teve alguém que trouxe aí, né, de como a gente é promotor ou não da segurança psicológica. E aí eu acho que quando a gente começa a se preocupar com esse assunto, começa a ficar mais atento para o que a gente traz, enfim, para como a gente se coloca na organização e nos grupos que a gente faz parte. Então, acho que esses são 2 casos estranhos aí. Legal, show de bola. Muito bom. O próximo é o Edu. Vamos lá. Estava aqui pensando, enfim, a segurança psicológica é um tema, com esse nome ou não, é um tema diário, né, no trabalho que a gente faz. E um dos causos que eu acho que foi mais revelador para mim, nós somos chamados para trabalhar com um time que já atuava junto há bastante tempo numa multinacional e que recebeu um novo líder para essa área, que veio da França, e o cara tinha um estilo muito diferente, ainda que a empresa seja francesa, as pessoas estavam acostumadas, mas ele, em particular, estava demonstrando um estilo muito agressivo na comunicação, pedindo prazos muito curtos, tudo ele dizia que eram desculpas das pessoas, do Brasil, da cultura. Ele ficava muito irritado quando alguém falava aqui no Brasil é diferente. E aí a gente começou a fazer entrevistas individuais com todo mundo, começamos a conversar e começou a ficar muito claro que o problema percebido era ele. Então, todas as pessoas do time apontavam para ele o problema daquele ambiente não estar funcionando. E aí eu fui entrevistá-lo. E quando eu fui entrevistá-lo, eu senti que ele estava com um tipo de comunicação agressiva, direta, muito pragmático e tal. E aí eu fiz uma pergunta para ele, que eu não lembro exatamente a pergunta, mas foi algo assim: como você se sente tendo chegado ao Brasil, sua família ainda não está aqui, e tendo que entregar resultado, é a sua primeira posição como head de uma divisão, e aquele cara desmontou na minha frente. Ele desmontou e ele disse: Eduardo, eu me sinto muito mal, eu estou com muito medo, ninguém me chama para almoçar, ninguém me mostrou o Rio de Janeiro, ninguém falou sobre a minha casa, ninguém me perguntou da minha família, ninguém sabe o que eu faço, ninguém sabe por que eu estou aqui. E aí aquilo deu foi pivotal realmente, porque o que a gente percebeu, o que eu percebi e trouxe para o time, a gente fez uma conversa coletiva, é que no fundo o time não estava gerando segurança psicológica para ele. Então, veja que o time estava acusando que não tinha segurança psicológica para agir, para falar, para se relacionar, mas, no fundo, o time não conseguiu sequer a primeira etapa que o Dani comentou, que é incluir a pessoa no time. E aí ficou muito claro para nós que hierarquia não tem nada a ver com segurança. Nada não é bem a palavra, né? Óbvio que quem tem uma função de maior hierarquia encontre espaços mais fáceis para expressar a sua própria identidade, talvez, mas não é linear, não é único, né? Então, ficou muito claro que ele tinha, sim, problemas de não se sentir incluído, de não estar sendo acolhido, né? E no livro do Aaron Dignan, né, no Brave New Work, ele cita no capítulo, lá num trecho que ele fala de segurança psicológica, o trabalho
do Bob Grove e da Alexandra Jamison, que eles têm uma fórmula de trabalhar isso para gerar um ambiente e identificar isso, que é ICBD, que é perguntar para as pessoas quais são as suas reais intenções, quais são os seus concerns, suas preocupações, suas inquietudes, né? Depois, quais são as barreiras que você tem, quais são os borders, os limites que você quer para atuar, e, por fim, qual que é o seu sonho, como que você veria isso? Então, esse eu acho que é um causo que, para mim, trazendo essa percepção do ICBD, ficaria mais claro, mais rapidamente. Pô, que legal. Show de bola. E agora, Andréia. Andréia, 4 minutos. Eu vou trazer uma situação comigo, tá? E vou falar um pouco do que é a gente, às vezes, estar num ambiente mais masculino, numa posição mais executiva. Então, eu tive, na verdade, uma situação onde eu estava num país diferente, numa época em que a gente estava defendendo o planejamento do país, junto com, especificamente, a gente estava na Alemanha, ok? E nesse processo que a gente fazia com todos os países juntas, a gente sempre tinha festas. No final do dia, depois de ter feito várias coisas, ter defendido muitas coisas, a gente tinha sempre uma festa, um jantar, que era uma forma de fazer integração, uma forma de você ser mais você mesma, você se descontrair. Eu acho que isso é muito comum, as pessoas que trabalham em empresas vivenciam isso muito. Aconteceu nessa situação de, depois da festa, já à tarde, a gente voltar caminhando para o hotel, e quando a gente chegou ali no hotel, um grupo de pessoas, os homens especificamente, combinaram de sair para tomar cerveja. E foram para tomar cerveja, enfim, eu acho isso uma coisa muito, muito natural, sem problema nenhum. A questão aconteceu no dia seguinte, né? Quando a gente chegou no dia seguinte, uma das pessoas veio conversar comigo e falou o seguinte: olha, nós discutimos ontem, chegamos na solução para uma parte do planejamento que a gente estava discutindo. Ok. E aí a gente vem e entra na reunião. Então, quando eu entrei na reunião, eu não sabia mais se eu tinha todas as coisas que eu precisava, porque eu não pude participar da cerveja. Então, quantas vezes, eu acho que assim, e aí vem a segurança, eu perdi a minha segurança psicológica. Aquele ambiente já não estava me propondo o que eu precisava. Eu não conseguia me sentir segura com tudo que eu tinha levado, porque eu não sabia se eu tinha todas as cartas que eu precisava para me expor. Eu não me senti incluída. Eu senti como se eu não pertencesse. E eu acho que pertencimento é muito importante. E eu acho que o que é estranho nisso é que você sair, né, para ir com os amigos e tomar cerveja, e você ter grupos, e tem pessoas que você tem mais afinidade, tem pessoas que têm menos, isso tem que ser um processo natural dentro da empresa. Mas, e até mesmo a pessoa, quando falou para mim, falou com o objetivo de me alertar que tinha sido conversado alguma coisa diferente sobre trabalho naquele momento. E o que eu fiz com aquilo também afetou o processo, porque eu reagi com medo. Eu fui reativa. Eu olhei para aquilo e falei assim: estou trabalhando num lugar machista. Eu tenho que ser superior a isso. Eu preciso saber como fazer. E eu dei tanta importância para aquilo que talvez eu não tenha feito as perguntas que eu precisava fazer. A gente ainda trabalha em ambientes assim. Então, de novo, eu acho que o bizarro é que, se a gente sabe de tudo isso, como é que a gente também se blinda um pouco? Né? Como é que a gente faz mais perguntas? Como é que a gente ousa um pouquinho mais? Como é que a gente confia que a gente está levando? Eu tinha todas as informações, eu tinha o planejamento de todo o país, eu podia ser questionada por qualquer coisa, mas um comentário me desmoronou. Então, o que a gente precisa fazer para construir dentro da gente e dentro desse ambiente essa segurança que precisa existir? Legal. Vamos lá para o próximo. A votação. Show. Votação encerrada. Edu?
Edu, gol Ficou pro em Edu. primeiro lugar. Muito boas as considerações, né? Gente, mas está rolando um monte de indicação aqui no chat, né? Tá. Eu fui olhar agora, eu fiquei, Tá rolando de indicações? Te tem um peço monte de até coisa. desculpa, André, porque o povo pergunta e a gente sai falando aqui, mas é o equilíbrio entre escutar quem está falando e também Não, mas tá atender bem o legal, chat tá bem aqui. legal. É que na hora que eu fui dar uma olhada, É eu uma fiquei com pergunta vontade. sobre isso. Uma das perguntas é essa, mas tudo bem, vamos embora. Vamos lá. Agora, de novo, 4 minutos. Conte o maior sucesso que você já viu ou que você já participou envolvendo segurança psicológica, um treinamento, uma implantação, alguma iniciativa aí que você considera que é o maior sucesso que você já viu, já ouviu falar, já participou, enfim, que você já teve contato aí. Essa a gente começa com o Eduardo. Então, Edu, valendo! Me vieram 2 ou 3 situações, todas têm a mesma característica. Eram trabalhos que visavam desenvolvimento das pessoas, do time. Então, nesse caso, eram todos programas de desenvolvimento de liderança. 2 deles. Um era uma aceleração de time, né? Um team building. E o que eu vejo que aconteceu, que eu já escutei muito profissionalmente, é algo assim, ninguém da minha família sabe disso. Ou seja, a pessoa fazer um disclosure, né, trazer algo que, assim, que ela não teve coragem, um ambiente adequado para falar no ambiente familiar, né? Então, seja uma questão de sexualidade, seja uma questão de abuso, de ter sofrido abuso na infância, de ter praticado abuso. Então, são coisas bem fortes que, para mim, é um sucesso no sentido de que, uma vez que uma pessoa tome a iniciativa, tome a coragem e se abra dessa maneira, primeiro que é uma relação bionívoca, né? Uma coisa provoca a outra. A pessoa teve a confiança, sentiu a confiança no grupo para fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, quando a pessoa faz isso, ela imediatamente gera segurança psicológica para os demais se abrirem. É perceptível no ambiente. E como que eu vejo isso acontecer? Normalmente, a qualidade, de novo, do silêncio que vem depois da pessoa falar. Não tem uma necessidade das pessoas explicarem, acolherem, aplaudirem. Nossa, que legal, que sensacional, parabéns por você ter falado. É quase como se um silêncio selasse, sabe? As pessoas se percebem e se falam através da qualidade do olhar, da respiração, de entrar em flow, literalmente, né? De estar juntos e viver aquele momento. E eu posso dizer, eu mesmo já vivi isso em vários momentos, né? Eu, como facilitador do processo, eu não sei nem dizer se isso virou parte de como eu faço ou não, mas é muito, muito natural. Eu me coloco num lugar de vulnerabilidade antes das pessoas, porque eu acho muito injusto, muito cruel mesmo esse papel de um facilitador, que ele pede para as pessoas: confiem, se abrem, falem de vocês, fala da vida, fala do chefe, fala não sei o quê, mas ele mesmo, ela, não traz nada que colocaria em risco o seu próprio papel ali como facilitador. Então, eu gosto de trazer com clareza quais são as coisas que me dão medo. É muito comum eu começar um workshop dizendo o medo que eu estou sentindo, o que está acontecendo naquele dia, naquele momento. Então, acho que essas 3 situações, ainda que foram empresas diferentes, momentos diferentes, elas tiveram em comum esse lugar da pessoa trazer algo extremamente poderoso e que tinha a ver com a vida. Então, 2 situações em relação ao abuso, uma pessoa que sofreu abuso, outra que praticou abuso, e uma pessoa que trouxe uma questão de sexualidade e afirmou que ninguém na família tinha
aquela informação, pelo menos não declarada. Então, isso para mim foram sinais de que eu acho que é um sucesso de segurança psicológica. Legal. Andréa, é contigo. Eu vou contar para vocês um projeto que a gente colocou também agora nesse período da pandemia. Então, quando a gente, logo no começo, há um ano atrás, né, as pessoas, enfim, começaram a ficar mais dentro de casa e as reuniões começaram a ficar super eficientes, né? A gente entrava no Zoom, tratava das reuniões e começou, né, chegou para a gente trabalha, eu e a minha sócia, que deve estar por aí também, a gente trabalha também com desenvolvimento humano e organizacional, e começou a chegar muito para a gente que as pessoas estavam muito cansadas, que as reuniões eram muito eficientes, e que começou a perceber que estava faltando alguma coisa. Então, nós criamos, na verdade, um processo, e eu vou contar para vocês quando a gente implementou isso num grupo de recursos humanos dentro de um banco. A gente chama de diálogos generativos. E o que a gente estava fazendo era exatamente promovendo esses diálogos, um espaço aberto para as pessoas, para que elas pudessem contar um pouco como elas estavam se sentindo. E a gente sabia que a gente podia enfrentar uma situação um pouquinho adversa das pessoas não estarem acostumadas, né, a realmente contarem tudo o que estava acontecendo. E aí a gente aplicou algumas coisas que a gente achava que eram importantes. Entre elas, eu acho um pouquinho do que o Edu falou, alguns espaços para escuta, alguns momentos de silêncio. Então, durante a reunião acontecia num período de 1h30, e a gente promovia exatamente isso, uma fala na primeira pessoa. Então, a fala na primeira pessoa, ela ajuda muito a você sair do lugar de julgamento. Então, você vai contar qual é a sua história, sem julgar a história do outro. Vai abrir para você falar o que você está sentindo nesse momento. E a gente fez um exercício que eu achei que foi muito interessante, e eu acho que esse também foi um sucesso, e um que a gente não esperava que tivesse o sucesso que teve. A gente convidava as pessoas no Zoom para fazerem um desenho e completarem um desenho da outra. E o que acontecia? Ninguém tem essa familiaridade, né? A não ser que você seja um super, né, designer, e mesmo assim a gente teve uma surpresa de uma pessoa que era designer, todo mundo pensou, nossa, isso é injusto, ela vai fazer um desenho maravilhoso, só que você não está acostumado a usar tudo isso. E quando a primeira pessoa põe o seu rabisco por um tempo, e aquilo sai todo estranho, ela começa a se sentir assim, aí a segunda pessoa também põe um rabisco, e todo mundo vai colocando as coisas, todo mundo percebe que naquele espaço de desenho, a gente é vulnerável. Mas que o resultado reflete quem o time é. E o resultado do todo, quando você ajuda a equipe a olhar que o resultado do todo reflete aquele momento difícil que estava todo mundo passando de vulnerabilidade, mostra um pedacinho de cada um, e na hora de você se colocar, você pôde ser você mesmo, a gente abriu e levou a equipe para um patamar diferente. Então, existia algo proposital no que a gente estava fazendo, mas ele foi muito mais rico do que o que a gente imaginava. E isso provocou um processo muito interessante de segurança psicológica no time, porque a gente fez mais do que um diálogo. Então, num segundo diálogo, a equipe já estava diferente, eles já estavam mais preocupados uns com os outros. Eles entenderam que as reuniões precisavam acontecer reuniões para conversas sobre o dia a dia, para saber um pouco mais o que estava acontecendo nas conversinhas do café, que elas mudaram para esse lugar. Então, acho que a gente conseguiu mexer com as pessoas, ajudando a que elas fizessem boas perguntas, a que escutassem umas às outras e que identificassem a vulnerabilidade através de um exercício, né, despretensioso, mas que levava todo mundo para um outro lugar. Eu acho que foi muito, muito bacana o resultado que a gente fez. Eu acho que assim, eu gostei muito do trabalho que a gente fez. E a gente fez isso em outras empresas e foi sempre muito bom. Legal. Então, Selena, contigo.
acho que eu consigo desmembrar um pouquinho em três momentos, assim. Eu acho que o primeiro ponto foi trabalhar especificamente dentro de um papel, dentro não sei se todo mundo entende aqui o que são papéis, mas dentro de um cargo, basicamente, podendo fazer essa analogia, com segurança psicológica. Então, foi a criação de um cargo, de um papel que só olhava para isso dentro da empresa. Isso fez reverberar e fez muitas iniciativas serem criadas. Uma delas, por exemplo, foi a conversas de perspectivas. Então, assim que iniciou a pandemia, lá a gente sempre teve muita conexão entre as pessoas sempre conversavam muito, e com a pandemia tudo foi meio que desmembrado, né? Então, as pessoas estavam se sentindo muito sozinhas, as pessoas estavam se sentindo pouco escutadas, e poucas pessoas conseguiam conversar coisas além do seu ambiente de trabalho mesmo, né? Então, relatar como que estava a coisa em casa, como que estavam as coisas, o que elas estavam lendo, pensando, quais eram os hobbies atuais, enfim. E aí a gente começou a detectar, né, que as pessoas estavam se sentindo esvaziadas por falta dessas trocas, e aí a gente meio que criou a cada 15 dias uma conversa de perspectivas. Então, no final do dia, podia participar quem quisesse, era a cada 15 dias, tinha um facilitador que trazia temas e eram perguntas, basicamente, 4 perguntas que eram recorrentes, e todo mundo podia responder ou não. E ao longo dessas conversas, as pessoas foram criando de novo as novas conexões, porque elas conseguiam falar como elas estavam enfrentando, o que elas estavam fazendo para vivenciar melhor aquele momento, enfim, início da pandemia, né? A gente já está aí muito tempo, mas enfim, lá no começo foi isso. E aí eu acho que o grande case, vamos dizer assim, foi descobrir o que é segurança psicológica para as pessoas da Educar. Então, a gente tinha muito claro o que era segurança psicológica teoricamente nos livros, o que o Google já tinha feito, e quando a gente pesquisava e conversava com as pessoas lá da empresa, as pessoas diziam que era um ambiente seguro para aqueles propósitos, para aquele nível, né? Mas existiam coisas que não estavam sendo alcançadas. E aí a gente fez todo um sistema de conversas, de entrevistas, a gente conversou com todo mundo da empresa, demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu entender no final do dia o que era segurança psicológica e qual era a importância para aquele momento, para aquelas pessoas, para aquele grupo, qual era de fato segurança. Então, como que elas se sentiam seguras, e o que o ambiente, quais eram as ferramentas que elas precisavam ter disponíveis para se sentirem cada vez mais seguras. Então, foi muito interessante e foi, eu acho que o maior case, porque a gente conseguiu extrair dessas conversas várias coisas. Além de entender o que era segurança psicológica para aquelas pessoas, a gente também propiciou momentos de conexão, momentos de conversas muito profundas, que realmente foi muito bom, assim, pelo menos para mim, ali como entrevistadora, entender a realidade de cada uma daquelas pessoas também foi muito positivo para mim, me trouxe certamente um pouco mais de segurança psicológica, porque no final do dia, se você confia com quem você está trabalhando, de alguma maneira você também consegue ser mais vulnerável e você também consegue ser mais confiante com o seu próprio trabalho e poder falar, por exemplo, coisas que você não gosta, que você não está confortável. Então, uma coisa vai puxando a outra. Obrigada, Selena. Depois do Dani, eu acho que a gente pode abrir para perguntas, Grilo. Pode perguntas ser. E comentários, né? Por conta do horário também. Então, Dani? Vamos lá. Eu quero linkar esse sucesso, né, com uma abordagem, desculpa aí, amor, uma abordagem que é a comunicação não violenta.
Então, eu usei isso com o grupo para a gente poder, quando a gente falar de segurança psicológica, acho que a primeira distinção e premissa que eu quis trazer para o grupo é: não depende só da liderança, não depende só do time. É uma responsabilidade individual viver e criar segurança psicológica. Então, partindo desta premissa, o que a gente fez? Começou a falar sobre a comunicação não violenta. Para quem nunca teve contato, Marshall é o autor, Marshall Rosenberg, e ele fala sobre... vou aqui, me desculpa, Marshall, assim, não queria te ofender, mas vou resumir bem resumido aqui, né? Mas ele fala sobre necessidades universais. Então, todos nós temos necessidades universais de pertencimento, de inclusão, de aprendizado, que está linkado com a segurança psicológica que eu comentei. O que muda é a estratégia para conquistar essa necessidade, para atender essa necessidade. Então, um exemplo prático de segurança psicológica, na segurança de inclusão, eu, Daniel, para me sentir parte de um grupo, ou seja, para atender a necessidade de pertencimento, a minha estratégia é conhecer a história das pessoas. Eu gosto de conversar e saber, porque é o meu perfil, eu funciono desse jeito. Outras pessoas têm outras estratégias. Então, o que eu fiz com esse grupo? Vamos falar sobre as estratégias? Porque as necessidades são básicas. Todo mundo aqui quer pertencer, todo mundo aqui quer contribuir. Então, vamos começar a criar quais são as estratégias que cada um tem aqui para se sentir parte, para fazer perguntas, para aprender. E aí a gente começou a criar essa discussão e criou, junto daquele grupo, um território comum. Para entender, peraí, então, tem coisas que você se sente incluído e eu não faço? E aí a gente vai para um segundo aspecto da comunicação não violenta, que são os pedidos. Que aí a gente traz autorresponsabilização para gerar segurança psicológica. Então, assim, quais são os pedidos que eu preciso fazer para o meu time, que eu preciso fazer para a área do lado, que eu preciso fazer para o meu gestor, que contém a minha estratégia para atender aquela necessidade de inclusão, de aprendizagem, de contribuição, confrontação. Então, eu acho que plugar esses dois conceitos, na minha experiência, funcionou bem. Porque sai de um lugar teórico, como a Selena trouxe, assim, na teoria a gente sabe, mas e para mim? O que é segurança psicológica para mim? O que eu preciso? E qual que é o jeito que eu preciso? E aí o grupo foi criando essa conexão, entendendo que ali todo mundo era pedido e todo mundo era oferta. E funcionou bem. A diferença do time que tinha entrado naquele workshop para o time que tinha saído era muito grande. Porque os pedidos começaram a ficar não tão... Porque na cabeça era muito grande. Nossa, eu vou pedir para eu não abrir a câmera no Zoom, é isso? É isso. E aí as pessoas vão começar a entender que para você abrir a câmera no Zoom tem um impacto diferente, representa algo que para os outros não representa. Então, eu sempre falo, seremos sempre observadores diferentes. O que a gente pode fazer é aproximar essas visões. E na segurança psicológica eu entendo que isso é importante, porque cada um vai querer viver ela de um jeito diferente. E quais são os limites ali de cada um, o que é possível eu prover de segurança psicológica a partir do momento que eu conheço o que eu preciso e o jeito que eu preciso. Então, acho que de forma assertiva é isso que tem para dizer. Legal. Vamos fazer a última votação e depois a gente abre para perguntas, então, pode ser? Votação encerrada. Então, Dani, vencedor da rodada, Dani. Mais um para o Dani. Legal. Então, vamos abrir agora para perguntas, né? Quem quiser perguntar alguma coisa para os convidados aí, levanta a mão e a gente vai organizando uns minutinhos aqui de perguntas. Gente, eu adorei. Primeiro, queria falar, esse é o primeiro que eu participo. Nunca tinha participado desses meetups da Target, então eu gostei bastante. Eu gostei do tema, me interessei porque eu estou escrevendo meu projeto de mestrado sobre diversidade e inclusão nas empresas e como grupos vulneráveis são vistos pelo mercado de trabalho. E ainda esse tema de segurança psicológica, ele perpassa ainda, né? Ele não é o tema principal das organizações, né? Ainda se fala pouco de diversidade, muito de diversidade, pouco de inclusão,
E segurança psicológica é um termo bem pequenininho ainda, ao menos nas minhas pesquisas, né? E eu queria perguntar para as pessoas que falaram, né, para quem quisesse responder, como a gente fala da segurança psicológica, mas como essa vulnerabilidade das pessoas é vista na organização. E aí eu me refiro a grupos vulneráveis mesmo. Toda a sopa de letrinhas LGBTQIA+, mulheres, negros, e por aí vai. Eu queria fazer um comentário com relação ao que a Mariana comentou. Acho que vale a pena falar do livro da Amy Edmondson, o Fearless Organization. Tem uns comentários bem interessantes falando a respeito de como que a segurança psicológica ela beneficia a todos no ambiente corporativo, mas ela beneficia mais grupos minoritários. Então, acho que vale a pena conferir como que é o efeito da segurança psicológica nessa questão da diversidade, tá? Sem dúvida, existem vieses que estão muito presentes na organização, né? Se a gente basta olhando pelo lugar da memética, por exemplo, né? O Brody, Richard Brody, ele fala bastante sobre como a gente está contaminado com vírus mentais que nem reconhece, e como a gente criou ao longo do tempo uma série de crenças e julgamentos padrão, vamos dizer assim, ou mestres, que são transparentes para nós. A gente vive numa transparência completa. E quando você começa a quebrar essa transparência, fica muito claro, principalmente para minorias ou para pessoas em situação de maior vulnerabilidade, que estava doendo muito. O fato de não ter o espaço para falar não quer dizer que não doía muito. E aí vem aquele comentário assim, mas era só uma piada, poxa, é para liberar, é um bom humor, etc. E um dos vídeos mais legais que eu já vi, assim, uma animação, talvez muitos já viram, sobre a questão de como essa dor é como se fosse uma mordida de pernilongo. Então, cada vez que alguém fala algo, que alguém, numa situação diferente, numa minoria, sente afetado, às vezes é pequeno mesmo. É como se fosse um pernilongo. Só que ao longo do dia é uma nuvem de pernilongo. Então, você imagina você viver num local que você está sendo mordido a cada segundo, a cada momento, de vários lugares. Então, sem dúvida, Mari, para mim, é um tema que deve ser a base, porque a confiança nasce, cresce e se fortalece no ambiente mais seguro psicologicamente. É uma dúvida. Eu vou trazer um contexto bem rapidinho, assim, só para explicar um pouco da minha dúvida. Eu hoje trabalho numa empresa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou aqui de Campo Grande. E Campo Grande é uma cidade que é a capital de Mato Grosso do Sul, mas ela tem uma cultura ainda muito tradicional, principalmente nas empresas, né? Eu já trabalhei com consultoria, atendi várias empresas, e hoje eu estou numa empresa que tem uma gestão muito voltada para auto-organização, agilidade e tudo mais. Só que a maioria das pessoas que entram na empresa, assim como eu, quando entrei, sentem muita dificuldade em lidar com essa questão de times autogeridos, né? E a segurança psicológica, como vocês falaram muito bem, é muito importante nesse cenário, né, de times autogeridos. Só que eu sinto uma dificuldade muito grande na minha atuação como team leader de contribuir para que cada vez mais o ambiente seja seguro ali dentro, para que as pessoas consigam participar das ideias e tudo mais. Pelas pessoas não estarem acostumadas com essa cultura, é um tempo que demora muito para que as pessoas se acostumem a esse ambiente, se sintam seguras psicologicamente, a ponto de às vezes, levar a uma possível saída da pessoa, porque ela não se adapta àquela cultura, ou algo nesse sentido. Além de demorar, às vezes, para a gente conseguir ter os melhores resultados. E aí eu até meio que dei um nome para isso, porque parece, a sensação que eu tenho que quando isso acontece, é como se existisse ali dentro do time uma hierarquia psicológica, sabe? É como se tivessem pessoas ali que, de certa forma, não existe a hierarquia, é uma hierarquia horizontal, mas existem pessoas que parece que têm um poder de fala
um peso na fala, né, muito maior e tudo mais, sem contar que está permeado por todas as questões sociais, machismo, homofobia e várias outras questões. E eu tenho uma dificuldade muito grande para lidar com isso. Assim, eu queria saber se vocês enxergam, né, essa hierarquia psicológica, esse termo aí que eu inventei, mas eu nem sei se existe, e como lidar com isso, sabe? Não sei se é um desafio comum aí. Eu vi algumas pessoas acenando, então acho que é mais comum do que eu imaginava, mas é um desafio bem grande. Alguém quer comentar, responder? Acho que o que eu fiquei pensando aqui, com relação a esse depoimento interessante aí do Amin, é que tem uma questão que em autogestão a gente vive uma coisa que é muito diferente da nossa cultura fora da organização, né? Então a gente tem patriarcado, a gente tem todo o sistema educacional que treina a gente para obedecer, para receber as coisas sem questionar. E acho que quando a gente chega no ambiente de autogestão, eu imagino que ele deve ser uma coisa meio assim, alien, né? Imagino que talvez a gente fique um pouco perdido, em especial quem estiver acostumado. Eu tenho muito tempo de mundo corporativo e sempre em empresa de hierarquia de pirâmide mesmo, né? O que eu fico imaginando que acontece é que deve ter pessoas o que acontece, né, em autogestão é que vai emergir, né, algumas lideranças, né? E aí eu não sei, aí teria que ver, né, a realidade de cada organização, mas é importante pensar, talvez até nessas práticas que o pessoal trouxe aí, de talvez equilibrar espaço de fala, por exemplo, né? Até para trazer consciência para o pessoal que talvez esteja exercendo essa liderança e criando essa hierarquia psicológica. Né? Quer fazer só um comentário, pode ser? Pode falar aí, André. Eu acho que o Rodrigo trouxe uma coisa importante, que é essa do equilíbrio desse espaço de fala, né? Enfim, eu gosto muito de uma prática, eu costumo levar uma prática que se chama Action Learning para as empresas de solução de problema, e uma das coisas que um facilitador de um Action Learning faz é procurar manter o equilíbrio no sentido de fazer perguntas, né, para que todos do grupo façam perguntas. E quando você percebe que alguém não está fazendo pergunta, uma das perguntas que o facilitador faz para o grupo é como é que ele está observando o equilíbrio entre as falas de todas as pessoas que estão participando. E aí, a mim, sem querer trazer nenhuma solução para cá, que não tenho nenhuma pretensão, eu acho que eu deixo para você uma pergunta, assim, quando você está vivendo nesse lugar, o que talvez esteja impedindo você ou qualquer outra pessoa nesse lugar de fazer perguntas, né, de questionar esse processo, né, se é um processo, se é uma empresa com autogestão, né, o que pode estar realmente fazendo você ou outra pessoa, enfim, dentro do processo, não está trazendo a pergunta, né, e olhar lá dentro, né, com a certeza de que não existe a pergunta certa, existe a pergunta. A pergunta é, para mim, um dos espaços, né, a gente ousar nas perguntas, ajudar a criar novas ideias, ajudar a trazer novos espaços, e eu acho que ela colabora demais para a segurança psicológica. Então, eu deixo essa contribuição, né, uma mistura do que o Rodrigo falou, de como é que eu equilibro a fala de todos, e se ela não está equilibrada, como é que eu, de alguma maneira, não assumo esse papel e faço isso? Pessoal, às vezes a pergunta é simples. Está todo mundo participando igualmente? Por que seria importante que todos nós participássemos da mesma maneira? Como é que a gente pode fazer para isso acontecer? Então, três perguntinhas que podem ajudar a mexer nessa situação. Eu queria comentar, né, no que o Amin trouxe. No cursinho popular a gente tinha uma gestão totalmente horizontal, né? E aí eu via também essa questão da participação, né, como a gente tinha reuniões com todo mundo e tudo mais,
a gente sempre ficava atento. Assim, na minha visão, a questão do engajamento, né, quando é totalmente horizontal, pela minha vivência, né, foi muito da questão de ligação com o propósito, né, no início, assim, às vezes no ambiente também, quando eu entro, eu sou mais observador, mas aí teve um momento no cursinho popular em que, indo no fórum dos cursinhos populares, eu entendi muito melhor o propósito e se conectou muito com os meus valores, princípios e também o propósito pessoal, né, e isso me ajudou a me engajar muito mais, né, e aí eu sempre tentei trazer, né, essa questão até fazendo interface com os outros cursinhos populares para dentro do cursinho, né, para que as pessoas, né, engajassem com o propósito, né, às vezes as pessoas só gostavam de algum aspecto inicialmente, que elas queriam, por isso que elas queriam entrar no cursinho popular, sei lá, elas gostavam de dar aula, queriam contribuir para a sociedade de alguma forma, queriam acabar com a desigualdade da educação, então, motivos iniciais, né, mas que eu pelo menos tentava ser essa ponte, né, de conectar com o propósito geral, né, do movimento como um todo. Então, eu pelo menos achei que era uma forma, né, de tentar engajar as pessoas, além de outras questões que já foram abordadas aqui, que era muito de team building, a gente percebia que tinha uma conexão entre as pessoas muito maior quando elas participavam dos nossos rolês, né, que a gente ia além do dia a dia, né. Legal. Bom, obrigado, Carlos. Pessoal, agora eu queria partir para as considerações finais. Antes, eu queria chamar a atenção para o nosso chat aqui. Eu coloquei alguns links para vocês poderem dar a opinião de vocês sobre como foi hoje. Tá? É super importante isso para a gente, porque a gente vai evoluindo, né, a cada meetup. Também deixei ali os links para vocês sugerirem temas para os próximos meetups e também para vocês entrarem na TIA Network, que lá a gente tem esse tipo de conversa e muitas outras, né? Então, dê uma olhadinha ali no chat, estão os links ali. E aí, enquanto vocês vão dando uma olhada, eu queria pedir para os nossos convidados e convidadas fazerem as considerações finais aí. Andréia, você pode começar? Claro. Eu acho que eu queria fazer dois comentários, que assim, a gente falou bastante de segurança psicológica, mas a gente não pode esquecer que em qualquer lugar que a gente vai, a gente tem muita responsabilidade também por promover a segurança psicológica onde a gente está. Então, que não é algo terceirizado, né? Pode ser difícil, mas não está na mão de outra pessoa que não seja da gente mesma. E a outra coisa que eu queria colocar é como é importante a gente entender que existe muito mais risco do que a gente consegue enxergar quando a gente está num ambiente que é muito ruim psicologicamente, que a gente não tem segurança psicológica. Porque o que acontece? A gente nunca vai saber quando alguém tem uma grande ideia, porque essa pessoa não vai falar. A gente nunca vai saber que tem um erro num projeto, porque a pessoa nunca vai falar. E nunca ninguém vai pedir ajuda. Então, num ambiente que não é seguro psicologicamente, esse é o maior risco que a gente corre, o risco de não saber sobre as coisas que podem estar acontecendo. Então, assim, o convite que eu acho que fica aqui da minha parte para encerrar é que vocês procurem ser protagonistas para gerar a segurança psicológica que vocês gostariam de ter onde vocês estiverem trabalhando, ou no grupo com que vocês estiverem fazendo, ou dentro da casa de vocês. Obrigado, André. Obrigada a vocês e a todo o grupo que estava aí dando excelentes ideias, né? Show. Helena, vai fazer suas considerações finais? Vamos. Nossa, Andréia, falou tudo que eu gostaria de falar, mas eu acho que vou só complementar com uma coisa que é lembrar sempre que ninguém chega, né? Cada um chega de um jeito, ninguém chega do mesmo lugar. A gente não pode generalizar, a gente não pode achar que as pessoas sempre estão chegando com as mesmas referências. Isso
principalmente quando a gente fala de segurança psicológica, é muito importante levar em conta, porque as estratégias elas vão se modificar de acordo com essas realidades, né? E quando a gente leva em consideração que cada um é diferente e isso é bom, a gente consegue usufruir das diferenças e fazer com que o grupo se fortaleça como um todo, né? E aí, por último, também dizer que é muito importante que esse tema esteja sendo falado, mas é mais importante ainda que esse tema seja colocado em prática. Então, vocês aqui são agora pessoas que já ouviram um pouco sobre isso, e a partir desse momento eu acho que basicamente são embaixadores também da segurança psicológica. Eu acredito que é possível a gente ter ambientes e empresas seguros o suficiente para todo mundo, e essas pressões e esses incômodos, eles precisam começar de algum lugar. Então, acho que vocês aí são boas pessoas para começar esse movimento, né? O movimento, ele requer uma pessoa que acredite, e a partir dessa pessoa já dá para fazer muita coisa. Então, é isso. Muito obrigada aí, pessoal. Estou à disposição para qualquer coisa. Show de bola. Obrigado, Selena. Dani, suas considerações finais? Primeiro, agradecer pela confiança de escutar, de olhar para a gente aqui como porta-voz aqui das ideias, enfim, confiar que a gente pode transmitir algo que seja útil para vocês. Então, primeiro, agradecer. E segundo, tem uma frase que eu gosto bastante, que eu não sei como ela é exatamente, mas ela fala mais ou menos assim, que a qualidade do sistema vivo depende do nível de consciência dos seus indivíduos. Então, invistam em conhecer-se e levem essa mensagem. Vamos conhecer cada um, conhecer o que precisa, o que é importante, quais são os limites. Eu acho que isso, de alguma forma, ajuda a fomentar esse movimento de segurança psicológica. O Edu ele é minha referência em autores. Obrigado, Eduardo. Exatamente, Edu. Legal. Não sei se o Rodrigo está com a mão levantada, que ia falar algo, Rodrigo? Verdade, Rodrigo. Opa, beleza. Então, eu gostei muito da colocação da Andrea, na forma com que ela começou a conversa, né, botando aquela pergunta provocativa sobre como você se insere, às vezes como você se apresenta, qual estratégia você usa para se inserir no ambiente, né, independente dele ser mais ou menos convidativo para trocas. E aí a conclusão final falando sobre esse protagonismo, né, que é realmente a maneira como você age. Então, ela assim, essa maneira como você age, assumir esse protagonismo, pode ser, sim, a sua contribuição para a construção, né, da segurança psicológica no ambiente que você está. Então, assim, tem muito a ver com o que você falou também, de você mostrar sua vulnerabilidade, de repente, iniciando uma conversa, né? Mas, assim, assim, a oportunidade que a gente tem de construir esse ambiente psicologicamente seguro, se apresentando e participando dele né, passando, expressando, vivendo a sua segurança psicológica. E aí isso desmembra umas outras perguntas que eu tenho sobre, cara, medo de ofender ou oprimir alguém com a minha maneira de me comunicar e de ser nos ambientes, mas, enfim, acho que são medinhos, assim, porque faz muito sentido essa colocação do protagonismo nesse aspecto, né, de se colocar e criar esse ambiente para troca. Obrigado pelo Meet, foi muito legal. Legal, valeu, Rodrigo. Obrigadão. Valeu, Rodrigo. Edu? Para mim, assim, eu acho que eu queria deixar uma mensagem de esperança. Eu acho que nenhum de nós precisa aprender segurança psicológica. Acho que a gente precisa lembrar. Porque se você olha uma criança, a criança nasceu, ela vive um ambiente de segurança psicológica. Até os 2 anos, a criança nem sabe se ela é ela ou se ela é a mãe. Então, esse senso de self ainda está pouco formado e ela precisa confiar. Tanto é assim que o exercício mais poderoso de segurança psicológica que a gente usa, né, Dani?
na Atma é começar o trabalho com um poema, que é um poema chamado De Onde Eu Venho. Esse poema é usado em K12, né, em Kindergarten, nos Estados Unidos e em outros lugares, e é assim: aonde eu venho, a casa que eu morava, tinha um jardim, tinha 2 cachorros, a comida, meus avós, a minha família e tal. Enfim, e você pede para as pessoas só escreverem. Esse poema é um frame, posso passar aqui, e as pessoas seguem. É incrível como as pessoas vão para um lugar de vulnerabilidade, porque eles voltam para o seu ambiente, por mais que foi um ambiente agressivo, de abuso, etc., eu garanto, gera segurança psicológica. Então, eu só queria agradecer a Andréia, a Selena, o Dani pela coabitar nesse espaço, pelo Gustavo, Kelly e Target pelo convite, e por todos que, sem escutar, que seria alguém falando se não houver ouvintes, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui o poema enquanto a gente vai encerrando. Vou procurar aqui no meu computador. Aqui. Por favor. Pessoal, eu queria agradecer muito demais, assim, nem sei o que falar para os nossos convidados e convidadas. Assim, eu achei simplesmente incrível o que vocês trouxeram. Nossa, foi realmente, eu não só posso dizer obrigado, valeu, obrigado pelo tempo, por todo o conhecimento que vocês colocaram aqui para a gente. E isso vai se perpetuar, na verdade, né? Porque isso aqui está gravado, muita gente ainda vai ter acesso a isso no YouTube, então esse conhecimento vai se espalhar bastante aí. Obrigado de coração a cada um de vocês. Obrigada. Tem as moedinhas. As moedinhas. O Dani ganhou 100, né? O Dani foi o primeiro a colocar, então o Dani vai ganhar 100 moedas TIL. E... Poxa, nós só 99, hein? 99, Edu. Nossa! André, eu vou dormir 99 hoje. Muito obrigada mesmo. Eu saio com várias reflexões. Foi muito bacana. Agradecemos a todos também, gente. Muito obrigada e até o próximo. Mês que vem tem mais. Mês que vem tem mais, pessoal. Obrigado. Até, um beijo. Tchau, gente. Tchau.